Saudações a vocês que me acompanham neste canal, sejam bem-vindos ao PL MMA 47. Neste vídeo, que dá prosseguimento à série de leituras comentadas das Meditações de Marco Aurélio, nós faremos a leitura, a análise e o comentário das entradas 8ª e 9ª, ou capítulos 8º e 9º, do livro 5º da obra do Imperador Filósofo. Como sempre, a tradução de que faremos uso é a de Dona Virgínia de Castro e Almeida, do início do século passado, que está, portanto, em domínio público, e você pode acompanhar a leitura que será feita neste vídeo pela descrição aqui embaixo. Antes de mais, é preciso que eu peça desculpas, porque, estando um pouco doente, tendo uma gripe, a minha voz soará ainda mais fanhosa do que costuma ser. Mas eu creio que o assunto é tão mais interessante do que este detalhe que será possível seguir o vídeo até o fim. Dito isto, vejamos o que o imperador filósofo Marco Aurélio escreveu de si para si no seu Diário Filosófico e Espiritual, isto é, nas Meditações de Marco Aurélio. 8. Como se diz correntemente, Esculápio receitou-lhe a equitação, os banhos frios, andar descalço. Assim se deveria dizer: a natureza universal receitou-lhe uma doença, a amputação de um membro, a perda de seus pais e outras provações semelhantes. Receitou-lhe, no primeiro caso, significa pouco mais ou menos, prescreveu-lhe como sendo coisa apropriada à sua saúde. E, no segundo caso, o que cada um encontra na vida foi-lhe prescrito como coisa apropriada ao seu destino. É também costume dizer-se que essas coisas se encontram pela vida afora, como os operários dizem que as pedras quadradas das muralhas e das pirâmides se encontram quando se adaptam umas às outras numa certa posição. Porque, em suma, há uma harmonia universal, e como o mundo, esse corpo tão grande, se compõe de todos os corpos, assim o destino, essa causa tão grande, se compõe de todas as causas. Isto é também o que pensam as pessoas absolutamente ignorantes, pois dizem: o destino trouxe-lhe tal coisa. Com efeito, isso foi-lhe trazido e estava-lhe adaptado. Aceitemos, pois, o que nos acontece, como aceitamos uma receita de Esculápio. Nas suas prescrições há também muitas coisas desagradáveis, mas aceitamo-las com a esperança de saúde. Essas coisas que pareceram boas à natureza comum sejam para ti semelhantes à tua saúde, e aceita do mesmo modo tudo o que te acontecer, ainda que às vezes aches duro demais, pensando que procedes assim para a saúde do mundo, para o êxito e feliz execução dos desígnios de Júpiter, pois não traria ele isso a pessoa alguma se não tivesse por fim um interesse universal. E uma natureza, seja qual for, não traz coisa que, ao ser submetida à sua lei, não seja apropriada. É, pois, necessário aceitar de boa mente o que te acontece por duas razões. Primeiro, porque isso te era destinado, adaptado, tecido desde o princípio na trama da tua vida em virtude de causas remotas. Segundo, porque o que acontece a cada ser em particular contribui para o êxito, para a perfeição e, por Júpiter, para a própria duração daquele que rege o universo. Com efeito, mutila-se o universo cada vez que se suprime qualquer coisa do seu encadeamento e continuidade, seja em alguma das suas partes, seja nas suas próprias causas. Ora, tu praticas essa mutilação cada vez que amuas perante os acontecimentos e, por assim dizer, destróis-te a ti mesmo. Muito bem. Então, temos aqui uma meditação que lida com a questão, que é sumamente estoica, da aceitação do destino. O universo é um todo organizado segundo uma harmonia, o universo concorre para o seu próprio bem, tem uma natureza benfazeja, e sendo nós partes pequenas, diminutas, ínfimas desse todo gigantesco, ou deste todo gigantesco, o ideal é que nós reconheçamos que o que nos vem pelo destino, pode parecer desagradável, é algo que está prescrito
pela própria natureza do universo, concorre para o bem desse imenso organismo, e os estoicos o viam assim mesmo, como organismo que se perpetua e se recicla e se transforma e de tempos em tempos acaba sumindo e reaparecendo. A ideia do eterno retorno, que é forte em Heráclito, foi absorvida pelos estoicos. Então existe a ideia de que o universo se cria e se destrói periodicamente. Muito bem. A comparação feita aqui por Marco Aurélio, para que nós compreendamos por que devemos aceitar as coisas que o destino nos coloca, por mais duras que pareçam, é com as receitas dadas por Asclépio ou Esculápio. Asclépio é o nome grego, Esculápio o nome latino. Asclépio é um deus, o deus da medicina, muitas vezes ligado ao próprio Apolo, às vezes caracterizado como filho de Apolo, às vezes caracterizado como um aspecto de Apolo, o próprio Apolo sendo o deus da medicina. Aqui ele vai dizer que nós devemos aceitar o que o destino nos coloca, como aceitamos as receitas que o próprio Asclépio nos dá. Eu acho que ele está fazendo referência a certos oráculos de Asclépio, em que as prescrições, as receitas eram dadas por uma espécie de inspiração divina, mas eu não tenho certeza. Como se diz correntemente, Esculápio receitou-lhe a equitação, os banhos frios, andar descalço, coisas para melhorar a saúde, mas muitas vezes difíceis. Assim se deveria dizer, a natureza universal receitou-lhe uma doença, a amputação de um membro, a perda de seus pais e outras provações semelhantes. Essas coisas podem acontecer, essas coisas podem nos ser ordenadas ou administradas ou receitadas pela natureza universal. Nós não temos controle sobre elas, mas nós temos controle sobre o modo como reagimos a essas situações que não são as mais agradáveis. A nossa reação ao destino é algo que temos liberdade de escolher. O que nos acontece propriamente, não. Então eu não escolho ficar doente, não escolho perder parentes próximos, não escolho a derrota do meu time, não escolho, enfim, o trânsito que me impede de chegar no horário a um determinado compromisso, não escolho nenhuma dessas coisas. O que eu escolho é minha reação a essas situações. E nós devemos entender essas situações como coisa vinda do íntimo do universo, né, daquele encadeamento de causas complexíssimo. E quem somos nós para julgar essa teia de causas e efeitos? Quem somos nós? Receitou-lhe, no primeiro caso, significa pouco mais ou menos prescreveu-lhe como sendo coisa apropriada à sua saúde. Então, nós concordamos com o fato de que, quando o deus Asclépio ou Esculápio nos receita tal coisa, é necessário levar isso a termo, por mais difícil que pareça. E por que é que não fazemos isso com o destino? É a pergunta que subjaz a esta argumentação de Marco Aurélio. E no segundo caso, o que cada um encontra na vida foi-lhe prescrito como coisa apropriada ao seu destino. O nosso destino está contido em germe, justamente em causas, no desenrolar de causas muito complexo, que está, de uma certa maneira, desde sempre, desde o princípio do universo, em germe ali no centro da natureza. Então, a revolta para os estoicos, a vociferação, o lamento, são coisas que mostram uma não aceitação do destino e, portanto, mostram um espírito imaturo, por assim dizer. É também costume dizer-se que essas coisas se encontram. Alguns autores optam por quadram ou por se encaixam, né? Poderia ser possível. É também costume dizer-se que essas coisas se encontram pela vida afora, como os operários dizem que as pedras quadradas das muralhas e das pirâmides se encontram quando se adaptam umas às outras numa certa posição. Aqui o símile é do mundo da construção. As coisas que nos chegam são como o encaixe de pedras perfeito numa muralha ou em uma pirâmide. Interessante ver que os operários daquela época construíam pirâmides ou pelo menos estudavam a construção de pirâmides. Estamos no século II depois de Cristo. Porque, em suma, há uma harmonia universal
Isto é algo em que os estoicos acreditam piamente. Existe uma harmonia universal. Tudo o que acontece está de acordo com essa harmonia, mesmo aquilo que nos pareça duro, penoso, gravoso, difícil, um obstáculo, vem dessa própria natureza universal. E como um mundo, como o cosmos, como o universo, esse corpo tão grande se compõe de todos os corpos, assim o destino, essa causa tão grande, se compõe de todas as causas. Então o destino nada mais é do que um nome que nós damos para um encadeamento muito complexo de causas e efeitos que obedece à harmonia universal. Portanto, de acordo com os estoicos, rebelar-se contra isso é rebelar-se contra a própria natureza. E quem se rebela contra a própria natureza não pode nem viver virtuosamente, de maneira excelente, nem encontrar a serenidade. Isto é também o que pensam as pessoas absolutamente ignorantes, aqueles que não têm formação filosófica, que, de uma certa maneira, veiculam uma sabedoria popular, pois dizem, o destino trouxe-lhe tal coisa. O destino trouxe tal coisa para fulano, para Beltrana. Por quê? São coisas que estão, desde o princípio dos tempos, por assim dizer, contidas, né, como potencialidade de causas e efeitos. Com efeito, isso foi-lhe trazido e estava-lhe adaptado, e é adaptado à nossa natureza. Para citar aqui outro adágio popular bastante comum e interessante, é Deus dá o frio conforme o cobertor. Então, as provas que se lançam ao indivíduo podem ser uma grande oportunidade para o desenvolvimento da personalidade desse indivíduo, né? Aceitemos, pois, o que nos acontece como aceitamos uma receita de Esculápio. A resignação estoica, que é uma resignação inteligente, não é uma resignação bovina, está aqui bem delineada. Nas suas prescrições há também muitas coisas desagradáveis. Também existem coisas desagradáveis naquilo que Esculápio receita, ordena aos doentes. Mas aceitamo-las com esperança de saúde. Essas coisas que pareceram boas à natureza comum, aqui é uma interpolação minha, porque o texto está prejudicado, não é possível entender o que aparece nesta edição que eu tenho da tradução de Dona Virgínia de Castro, estou fazendo uma interpretação. Essas coisas que pareceram boas à natureza comum sejam para ti semelhantes à tua saúde. Então vejam só, aceite as provações do destino, e mesmo as coisas boas do destino, porque muitas pessoas têm dificuldade de aceitar o que o destino traz de coisas boas, né? Aceite aquilo que o destino lhe traz de bom ou de ruim como uma receita dada por Esculápio, uma receita dada por um médico. Aceite essas coisas. É necessário trabalhar com isso, é necessário partir daí e não rebelar-se contra isso. O que acontece com o doente que se rebela contra o tratamento? Morre. Ou sofre muito mais do que precisaria. O que acontece, segundo os termos estoicos, com aquele que se rebela com o que o destino lhe traz? Morre infeliz, ou pelo menos acaba sofrendo muito mais do que seria necessário. E aceita, do mesmo modo, tudo o que te acontecer, ainda que às vezes aches duro demais, pensando que procedes assim para a saúde do mundo. Para a saúde do que você está procedendo? Para a saúde do universo. O universo quer isso para a sua própria saúde. Você é uma parte deste universo imenso, e aquilo que lhe é prescrito, aquilo que lhe é receitado, aquilo que lhe é trazido, dado pelo próprio universo, é algo necessário para ele, porque ele é o protagonista, não é você. Ele é que trabalha para si próprio, não para nós. Nós somos partículas desse cosmos imenso, né? Para o êxito e feliz execução dos desígnios de Júpiter ou de Zeus. Então há um desígnio, há um plano de Zeus. Aqui a teologia aparece, né? A argumentação ganha contornos teológicos, pois não traria ele isso a pessoa alguma se não tivesse por fim o interesse universal. O interesse universal está acima dos interesses particulares. E uma natureza, seja qual for, não traz coisa que, ao ser submetida à sua lei, não seja apropriada. As leis naturais continuam funcionando naquilo que de bom ou de ruim lhe acontece. Elas não serão revogadas porque você quer, porque você acha que o que está acontecendo com você é injusto. Elas continuam funcionando. Não vai haver mudança nisso. É, pois, necessário aceitar de boa mente o que te acontece por duas razões. Primeiro, porque isso te era destinado, adaptado,
necessário, de certo modo, tecido desde o princípio da trama da tua vida, em virtude de causas remotas, que nós não podemos escrutinar, que nós não podemos investigar. Então aquela imagem das moiras ou parcas, né, sendo a primeira delas a Cloto, e depois Lachesis, e depois Atropos, é interessante porque deixa claro que cada um de nós tem um destino a cumprir. Segundo, porque o que acontece a cada ser em particular contribui para o êxito, para a perfeição, e mesmo por Júpiter para a própria duração daquele que rege o universo. Então nós servimos a este universo, por assim dizer. Com efeito, mutila-se o universo cada vez que se suprime qualquer coisa do seu encadeamento e continuidade, seja em alguma das suas partes, seja nas suas próprias causas, isto é, você se torna aquilo que Marco Aurélio já disse, um câncer, um tumor, quando age com revolta, ou reage com ressentimento, com despeito, com más paixões, quando não aceita o que está acontecendo com você. Por quê? Tudo isto vem do centro do universo. Tudo isto vem da própria constituição das coisas. E você também é um ser natural, você também faz parte disso. Ora, tu praticas essa mutilação, Marco Aurélio não se põe fora desta fatura, né, digamos assim, deste mau comportamento, cada vez que amuas, cada vez que te entristeces ou que protestas perante os acontecimentos e, por assim dizer, destróis-te a ti mesmo. Tu te destróis quando não aceita o que o próprio destino traz para ti. Então aqui a resignação está muito bem delineada por Marco Aurélio. E 9. Não te desgostes, nem desanimes, nem desesperes por não conseguires proceder sempre segundo os verdadeiros princípios. Mas, depois de um revés, recomeça o teu esforço e regozija-te quando procederes como um homem e ama os princípios aos quais tornas. Não voltes à filosofia como uma criança volta para junto do mestre, mas sim como aqueles que, sofrendo dos olhos, voltam à esponja e à clara do ovo, e outros doentes ao cataplasma, e outros à ducha. Ela põe ao duche, que é a forma que em Portugal se chama a ducha. Porque assim provarás que não é difícil obedecer à razão e, pelo contrário, encontrarás nela o teu repouso. E lembra-te bem que a filosofia só quer o que a tua natureza quer. Tu querias outra coisa que não era conforme a tua natureza. E o que é mais sedutor? Pois não é pela sedução que o prazer nos perde, mas repara bem, não haverá mais sedução na grandeza de alma, na liberdade, na simplicidade, na prudência e mesmo na santidade? E que haverá no mundo mais sedutor que o juízo, se considerares a segurança, o êxito e em tudo... vou começar de novo. Em que haverá no mundo mais sedutor que o juízo, se considerares a segurança, o êxito que em tudo nos proporciona essa virtude de inteligência e sabedoria. Mais uma meditação de tom diverso da anterior, em que a medicina aparece como um elemento de comparação importante. E o que vai dizer Marco Aurélio? Que devemos voltar à filosofia, ele está conversando consigo mesmo, né? Mas devemos voltar à filosofia como retornamos a um médico, ou como retornamos a um tratamento que estava funcionando, que nos fazia bem. E não como crianças que voltam a um tutor, a um mestre. Mas ele deixa claro que na prática filosófica dele, que era diária, havia falhas, havia quedas, havia altos e baixos, havia momentos de derrapagem, havia momentos em que ele não conseguia se manter fiel aos princípios da filosofia. Então não te desgostes, nem desanimes, nem desesperes por não conseguires proceder sempre segundo os verdadeiros princípios, porque é possível voltar a eles. Sempre, mas depois de um revés, recomeça o teu esforço, levanta, sacode a poeira, dá a volta por cima, né? E regozija-te quando procederes como um homem e ama os princípios aos quais tornas. Então, ame de fato essa volta aos princípios filosóficos. Não voltes à filosofia como uma criança volta para junto do mestre, já comentamos isto, mas sim como aqueles que, sofrendo dos olhos, voltam à esponja e à clara do ovo. Eu não sei de que maneira a clara do ovo era usada para
aplacar, aliviar a oftalmalgia, né? Não sei, talvez fosse usada para melhorar as dores nos olhos, e outros doentes ao cataplasma. O cataplasma é uma espécie de unguento ou de pasta, e outros a ducha, coisas que são necessárias para o tratamento de certas moléstias, né? Porque assim provarás que não é difícil obedecer à razão. Não é difícil obedecer à razão, não é difícil voltar para um ponto em que esta razão volte a ditar nossas próprias atitudes. E pelo contrário, encontrarás nela o teu repouso. Então é repousante retornar à razão depois de ter perdido a cabeça, depois de ter agido segundo as paixões e não segundo aquela contenção que os estoicos acreditavam ser o melhor. E lembra-te bem que a filosofia só quer o que a tua natureza quer, inclusive a aceitação do destino de que se fala na entrada 8. Tu querias outra coisa que não era conforme a tua natureza, tornando-se, portanto, uma espécie de câncer para o universo, de tumor, né? E há uma voz dentro dele que pergunta, e o que é mais sedutor? Mas é sedutor agir assim? Né? Mas repara bem, pois não é pela sedução que o prazer nos perde, mas repara bem, não haverá mais sedução na grandeza de alma, na liberdade, na simplicidade, na prudência e na santidade, não uma santidade cristã, né? Mas uma certa pureza. E que haverá no mundo mais sedutor que o juízo, se considerares a segurança, o êxito que em tudo nos proporciona essa virtude de inteligência e sabedoria. Então, deseje o juízo, deseje a razão, deseje retornar aos bons princípios, deseje retornar àquilo que tranquiliza você, aquilo que mostra como a realidade funciona, o que você pode desejar, que depende de você, e o que você não pode desejar, tendo em vista que não depende de você. E quando você retornar a esse bom refrigério, a sua vida fluirá melhor, a sua vida ganhará mais tranquilidade, mais harmonia. E que haverá no mundo mais sedutor, né, que a razão, que o juízo, se considerares a segurança, o êxito, que em tudo nos proporciona essa virtude de inteligência e de sabedoria. Retornar à razão é sempre possível, retornar aos princípios da filosofia é sempre possível, basta querer e se esforçar. Mesmo Marco Aurélio, que tinha um treinamento estoico muito, muito bem feito, às vezes derrapava, às vezes não conseguia se manter dentro dos eixos. E escreveu esta meditação para se lembrar de que voltar à filosofia, à razão, a uma compreensão tranquila da vida, sempre era possível, estava sempre a seu alcance. Muito bem, eis o que eu tinha a lhes dizer por este vídeo. Um abraço, até mais. Tchau!